Olá, tudo bem? Vamos estudar juntos hoje mais uma lição de número 8, que tem como título Planejamento para o Sucesso. A lição dessa semana, ela vai nos mostrar o verdadeiro conceito de sucesso na vida de um cristão. E a lição já inicia nos trazendo aqui a aparente oposição na história de José e de João Batista. José ele foi preso lá no Egito e depois de ter interpretado o sonho do faraó, ele é solto e não apenas ele é solto, mas ele é nomeado a segunda pessoa mais importante de todo o Egito. Lembre que o Egito era a mais importante nação naquela época. E José ele sai da prisão e vai direto para o palácio, se tornando a segunda pessoa mais importante de todo o Egito. E João Batista? João Batista preso. O que acontece com João Batista? Ele é decapitado, ele é morto. João Batista, diferente de José, ele sai da prisão e vai direto para o túmulo. Então, ambos são presos. José sai da prisão, vai para o palácio. João Batista, da prisão, vai para o túmulo. Aí a pergunta que fica é a seguinte: qual dos dois teve sucesso na sua vida? Qual dos dois teve o verdadeiro sucesso? Perceba que ambos estavam sendo guiados por Deus. Ambos estavam sendo conduzidos por Deus, e ambos cumpriram a sua missão de acordo com aquilo que Deus estava ali planejando para a vida de cada um deles dois. Então, a verdade é que os dois tiveram sucesso, porque o sucesso na vida de um cristão é entendermos a vontade de Deus na nossa vida e executarmos essa vontade de Deus. Não é apenas entender a vontade de Deus. Às vezes a gente pode até compreender a vontade de Deus. Eu sei o que Deus quer para a minha vida. Mas o sucesso verdadeiro, ele é alcançado quando nós compreendemos a vontade de Deus e executamos essa vontade. Então, aqui José e João Batista, ambos cumpriram a sua missão. Então, os dois tiveram sucesso. O problema é que nós atrelamos sucesso a conquistas. A conquistas e muitas das vezes, na verdade, na maioria das vezes, conquistas financeiras. Sucesso não é isso. Sucesso na vida de um cristão está longe de ser aquele sucesso financeiro que o mundo prega. E aí a lição ela vai nos trazer, vai nos mostrar que tantos elementos na nossa vida nos fazem ter uma vida de sucesso. E muitas das vezes aqueles que alcançam patamares altos financeiros, eles muitas das vezes não têm uma vida de sucesso. Sabe por quê? Porque eles podem até ter muito dinheiro, mas às vezes tem uma família destroçada, um relacionamento conjugal destruído, filhos que não foram ali levados para os caminhos certos e acabaram então ali também seguindo caminhos de pecado, caminhos que levaram também os filhos à ruína. Então perceba que muitas das vezes as pessoas elas colocam o dinheiro como parte mais importante da vida, e o resto vai ficando de lado, e o sucesso verdadeiro ele não é alcançado, porque o dinheiro ele foi alcançado, mas muitas das vezes à custa de deixar aquilo que realmente importava de lado. E isso é interessante, porque o sucesso muitas das vezes na nossa vida, eu entendo quando eu alcanço sucesso, quando eu alcanço aquilo que eu coloco em primeiro lugar na minha vida. Ou seja, se o dinheiro é o mais importante na minha vida, eu vou entender que o sucesso será alcançado quando eu tiver muito dinheiro. Se a família é mais importante na minha vida, eu vou entender que eu vou alcançar o sucesso se eu tiver uma família unida, uma família feliz, uma família que está sendo conduzida para os caminhos de Jesus. Então perceba que a visão de sucesso muitas das vezes depende do que eu coloco em primeiro lugar na minha vida. E Jacó, ele nos deixa um exemplo muito importante lá em Gênesis 28, no verso 20 em diante, diz que Jacó ele faz um pacto, um voto com Deus.
né, dizendo o seguinte: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Veja que Jacó aqui ele sai fugido de casa, né, por conta de ter enganado o seu pai Isaque, ter enganado o seu irmão Esaú. Jacó ele sai fugido e aqui ele faz no caminho, né, no trajeto dessa fuga, ele faz um pacto, um plano com Deus. Ele faz um compromisso com Deus. E perceba que logo na sequência do texto, no capítulo 29 de Gênesis, Deus ele conduz Jacó para o encontro com Raquel. Né? Então veja que Jacó ele faz um pacto com Deus, né? Ele estreita o seu relacionamento com Deus, e aí Deus ele então conduz a vida dele. A lição aqui ela aborda esse momento, né, no contexto de que Deus conduz, né, Jacó para a sua futura esposa, né? Então assim no sentido de que como é importante, né, nós termos, né, esse relacionamento com Deus bem afinado para ele nos mostrar a sua vontade, né, no que se relaciona aqui com essa questão, né, da vida conjugal, do futuro esposo, futura esposa, mas perceba que esse princípio ele é válido para todas as áreas da nossa vida. Né? Nós precisamos ter esse relacionamento estreitado com Deus, né, ter esse compromisso com Deus, né, fazer esse pacto com Deus para que Ele conduza a nossa vida, né, que nós possamos verdadeiramente entender qual é o propósito para Ele na nossa vida, qual o propósito dele, né, na nossa vida, seja com relação a futuro esposo, futura esposa, trabalho, né, educação dos filhos. Então, é um princípio, né, que é extremamente importante para compreendermos a vontade de Deus. Né? Não vamos compreender a vontade de Deus se não estivermos num relacionamento bem estreito com Ele. E aí, na sequência, nós temos também, a lição ela aborda, né, a questão do trabalho, né? Podemos ter sucesso no trabalho. Aqui nós vimos, né, o sucesso, né, no caso, né, na vida conjugal, no sentido de que Deus conduziu Jacó para sua futura esposa. A gente sabe que Jacó teve alguns contratempos, né, com relação a essa questão. Labão deu uma enrolada nele ali para, de fato, entregar Raquel como sua esposa. Porém, né, a gente sabe que Deus guiou Jacó naquele momento. Né? E além dessa questão da vida conjugal, do futuro esposo, futura esposa, nós temos que buscar Deus também para Ele nos mostrar o que Ele pretende da nossa vida com relação à nossa vida profissional, nosso trabalho, né? Tendo em vista que grande parte da nossa vida nós passamos no trabalho. E perceba que a visão de sucesso no trabalho ela é muito deturpada. Né? Sucesso é ter um trabalho que paga muito. Sucesso é ter muito dinheiro, é emprego que dá muito dinheiro. Esse é o sucesso. Mais uma vez, parece que a gente atrela, né, o sucesso em todas as áreas da nossa vida, a gente atrela ao dinheiro. Né? Isso é muito complicado, quando, na verdade, né, nós temos que entender o que Deus tem como propósito na nossa vida, onde Deus quer nos colocar, onde Ele quer que nós possamos praticar os nossos dons, os nossos talentos, né? Em qual trabalho, em qual ambiente profissional Ele deseja que façamos isso, para que possamos ser luz naquele ambiente. Né? E lembrando que o trabalho é uma bênção de Deus. Lá em Gênesis capítulo 2, no verso 15, porque muitas das vezes, né, as pessoas elas enxergam o trabalho como um castigo. O trabalho não é castigo, o trabalho é uma bênção de Deus. O que diz lá em Gênesis 2, no verso 15? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, Deus ele cria, né, a questão do trabalho, da atividade dos seres humanos antes da queda. Antes do homem ter pecado, Deus ele cria esse ambiente de trabalho. Então, é uma bênção para os seres humanos. É claro que depois do pecado, como diversas coisas, né, diversos contextos eles foram alterados, o trabalho também acabou sendo alterado por conta do pecado. Lá em Gênesis, no capítulo 3, no verso 17, diz o quê? Depois do pecado, né, no caso. E a Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa.
Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Então veja que o ambiente de trabalho, né, ele sofre algumas alterações, porém não deixa de ser bênção de Deus. Né? Os elementos naturais que foram alterados, né, por conta do pecado, né, não deixam de ser bênção de Deus por conta dessa alteração. Eles continuam sendo bênçãos de Deus na nossa vida. E o trabalho é uma bênção de Deus. É um privilégio, né? Nós podemos trabalhar, ter o nosso sustento, né? E trabalhar, né? Tendo prazer no trabalho e tendo essa convicção de que Deus nos colocou ali por algum motivo. Né? Então, o sucesso no trabalho é isso, né? Sucesso na vida profissional é isso, né? Ter a certeza de que Deus nos colocou ali para algum objetivo, né? Para cumprirmos a sua missão de sermos luz ali naquele ambiente. Né? E aí, independente se é um trabalho presencial ou não, né? Porque hoje em dia nós temos muito a questão de home office, né? Até no home office, né? Mesmo não tendo as pessoas fisicamente ali ao nosso redor, nós podemos ser sim uma luz ali naquele ambiente virtual. Né? Então essa é a ideia, né? Nós temos a certeza de que estamos cumprindo o nosso dever e de que estamos seguindo a vontade de Deus na nossa vida profissional. Esse é o sucesso. Né? Então, sucesso no trabalho não tem nada a ver com fazer aquilo que dá mais dinheiro. Né? Isso não é sucesso. Sucesso, mais uma vez, é compreender a vontade de Deus na nossa vida e executar essa vontade de Deus. Né? E a lição também nos traz um pouco sobre o sucesso, né, na educação dos filhos. Perceba que, né, o que é ter sucesso na educação dos filhos? Muitos vão dizer que ter sucesso na educação dos filhos é ver os filhos crescendo, trabalhando e ganhando muito dinheiro. Mais uma vez, né, o dinheiro sempre atrelado ao sucesso. Né? Então, assim, muitos pais às vezes se orgulham dos seus filhos no sentido de que eles alcançaram grandes posições na vida social. Né? Eles conquistaram grandes posses. Né? Meu filho mora não sei aonde, meu filho ele tem tal carro, meu filho ele é tal profissão, enfim. Né? Mas o verdadeiro sucesso na educação dos filhos, né, é ter a certeza que os filhos eles foram conduzidos no caminho do Senhor. É ter a certeza que os filhos eles estão sendo usados por Deus na missão de propagar o Evangelho. Esse é o grande sucesso. Esse é o grande sucesso. E para isso, né, a educação dos filhos tem que ser pautada na palavra de Deus. Né? E não apenas pautadas, né, na teoria, na palavra de Deus, mas ter um ambiente familiar, né, que de fato pratique a palavra de Deus. Então esse é o verdadeiro sucesso. Né? Percebe que tudo a gente atrela sucesso a dinheiro, a posses, a bens, né, a grandes posições sociais. Nem sucesso não tem nada a ver com isso. Né? O sucesso cristão não tem absolutamente nada a ver com isso. Eu poderia até dizer aqui, né, que o sucesso ele é além disso, ele é além do que ter dinheiro, além do que ter posses, mas eu me arrisco a dizer que sucesso não é além dessas coisas. Né? Sucesso cristão não tem nada a ver com essas coisas. E aí a gente tem que entender, né, que o filho, né, ele é um indivíduo, né, que vai crescer, por mais que ele seja educado nos caminhos do Senhor, ele é um indivíduo que vai crescer e tem o seu livre-arbítrio também. Né? Então, não é porque nós vamos ensinar o caminho correto que ele seguirá esse caminho. Mas é óbvio, né, que gerará uma grande influência nas suas decisões futuras. Bem, então, sucesso não é riqueza, né? Isso tem que ficar bem claro aqui na lição dessa semana. Sucesso não é riqueza. Provérbios 22:1, lá em Provérbios 22:1, diz, então, exatamente, né, o que é o sucesso. Provérbios capítulo 22, no verso 1, diz o seguinte: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Né? Mais vale o bom nome, mais vale ser estimado do que muitas riquezas. E para fechar, em 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 31, nós temos então o caminho para alcançar o sucesso cristão. É o caminho para alcançarmos o verdadeiro sucesso na nossa vida. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, no verso 31, diz o seguinte: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Esse é o verdadeiro sucesso. Tudo que nós fazemos tem que ser feito para a honra e glória do nosso Deus. E dessa maneira, né, esse é o único caminho para alcançar o verdadeiro sucesso, que é compreender a vontade de Deus e executar essa vontade de Deus na nossa vida. Temos a certeza diariamente de que estamos seguindo os caminhos que Deus tem projetado
na nossa vida, né? Esse é o verdadeiro sucesso. E aqui, né, nosso apelo de hoje é que você verdadeiramente compreenda o que é sucesso, o que é o sucesso cristão, né? Pare, né, de atrelar sucesso a dinheiro. Sucesso não é isso. Sucesso cristão é você compreender o que Deus deseja na sua vida e você ter a certeza de que está executando a vontade de Deus, né? Deus, ele planeja um caminho para cada um dos seus filhos, né? Ele tem um caminho planejado para mim, um caminho planejado para você, né? Nós só precisamos entregar a nossa vida a Ele, né? Entrarmos num compromisso com Ele, fazer um pacto com Ele, assim como Jacó fez, e permitir que Ele guie a nossa vida. Ele vai guiando e nós então vamos compreendendo e vamos executando a vontade dEle. E isso é uma vida de sucesso. Que Deus possa te abençoar então. Mais uma vez foi um grande prazer estar aqui com você. A gente se vê então na próxima lição. Até lá!